que vocês veem que é a primeira coisa que começa a consumir lucro? Você falou, né? O cara dá para ficar grande com um lucro de 40% a 50%. O que as pessoas não sabem que faz elas chegarem lá? Às vezes o cara consegue ficar grande, mas quando ele chega lá no 100 mil, Cara, 150, ele tem 10%. Tá botando os mesmos 10 mil que ele botava no começo. eu acho que é muita coisa que ele não sabe. Vamos pontuar essas Cara, coisas. tem uma frase muito interessante que eu tenho repetido muito, assim, o que você não sabe que não sabe, né? E eu acho que o dono da agência tem muitas coisas que ele não sabe que não sabe. E como é que normalmente uma agência é criada? Muito da forma, né, Zeca Pagodinho, que a gente chama, é modo Zeca Pagodinho, que é o deixa a vida me levar. Então, a pessoa vai de forma meio que intuitiva, dentro do conhecimento dela limitado, sem repertório nenhum de criação de agência. Muitas vezes ela não tem nem ninguém em volta dela que já construiu uma agência. Ela vai criando uma agência sem saber ter uma agência. É o que eu falo, cara, você não vai se meter de, sei lá, entrar numa cozinha para fazer um bolo se você não sabe fazer um bolo. Você não vai subir numa moto para poder pilotar uma moto se você não sabe pilotar uma moto. Então, cara, as pessoas vão lá e entram para criar uma agência sem saber criar agência. Então, as pessoas geralmente têm uma habilidade técnica que vão pegando ali um cliente, pegando outro, vai virando uma agência. E ela não planeja. Então, as agências não são planejadas, cara. Esse é um puta de um problema. Então, cara, o problema todo, acho que ele começa aí. Aí Faz a sentido? gente vai também, eu acho, para alguns pontos, como por exemplo, você começa sozinho, você tem uma habilidade técnica. Só que você precisa expandir em algum momento porque você não está dando conta da quantidade de clientes que você está recebendo. Aí as pessoas às vezes querem ter uma pessoa interna logo de cara. A pessoa interna, ela é um custo fixo. Entra cliente, sai cliente, você continua pagando aquela pessoa, a não ser que você pague por projeto. Então, isso é um macete que poucas pessoas sabem. Então, elas já de início internalizam alguém, contam com aquele compromisso sem ter caixa, porque antes o dinheiro ia todo para ela. E sem também pensar nisso, que se sair cliente, ela continua pagando a mesma coisa para aquela pessoa. E geralmente essa pessoa que ela contrata é uma pessoa júnior. E ainda assim, essa pessoa não vai substituir você. Porque quando você começa a agência, os seus clientes eles estão muito ligados a quem você é. Porque você criou, e você criou o relacionamento com eles. Você é o expert, digamos assim, né? Então, você desvincular essa imagem também não é um processo fácil. E se você não tiver pessoas qualificadas perto de você, você pode fazer uma passagem de bastão antecipadamente. E aí é um tiro no pé. Porque você tem que saber como fazer isso, tem que fazer isso aos poucos e tem que fazer para alguém que realmente vai conseguir estar no mesmo nível que você. Porque as pessoas têm o costume de delargar e não de delegar. Que é outra coisa que as pessoas que estão criando agência não sabem fazer, que é criar processos, contratar pessoas e saber delegar. Você precisa dessas três coisas para poder sair do operacional. Então, as pessoas, muitas vezes, os donos das agências, eles estão ainda presos nas entregas. Porque eles não sabem fazer isso. Ou, às vezes, eles até têm time, mas não sabem, né, não tem processo e não sabe delegar. Então, também eles ficam presos no entregável e na entrega. Ficou claro aqui que, beleza, não saber contratar vai matando meu lucro, principalmente no começo, né? Igual a Mari pontuou. Essa questão do cara não ter um processo, de estar tudo nas costas dele, isso impacta a margem também, de alguma forma? Cara, sim. Diretamente ou indiretamente? Como é que Cara, você vê sim, isso? porque quando você tem uma coisa estruturada, com processos, quando você está atendendo um nicho só, que você consegue replicar a estratégia, ou seja, você tem um processo ali já validado que você só replica, você não precisa ficar reinventando a roda toda hora. Então, você percebe que você precisa de menos estrategista e mais gente que sabe operar o que já está validado. Então, tudo isso vai ficando o quê? Vai deixando a operação mais lucrativa, mais barata. E gerando resultado, que é o importante, é o principal, né? Eu acho que também, quando a gente fala para pensar em treinamento de equipe é algo muito custoso. As pessoas precisam ali de uma média de 3 meses para conseguir operar da melhor maneira. Quando você não tem os seus processos bem definidos, se nem você sabe por onde que você começa e você termina aquilo que você tem que entregar, como que você treina essas pessoas? Então, as pessoas demoram mais ainda para conseguir operar. E aí, você, às vezes, contrata uma pessoa que vai se manter na sua aba. Então, como é que justifica ter essa contratação se você ainda fica totalmente preso a ela? Então, uma das coisas que eu falo é que se tá só na sua cabeça, tá errado. As coisas que você faz no dia a dia precisam ser documentadas para que elas se tornem replicáveis. Só que as pessoas, às vezes, elas têm preguiça de passar pelo processo. Elas querem simplesmente chegar no resultado, que é um 100 mil de faturamento, por exemplo, mas elas não querem ter que desenhar essa rotina,
criar esses processos para conseguir treinar as pessoas, fiscalizar essas pessoas, porque você só tem padrão e qualidade se você tiver feito isso. Saquei. Então, acertar o processo diminui o custo também do cara, Com né? certeza.